Salve nação, saudações rubro-negras, vamos acompanhar agora um trechinho do Linha de Passe falando do empate do Flamengo com o Madureira e a preparação para o jogo da Supercopa do Brasil e também pensando no Mundial, que é o principal objetivo do Flamengo. Vamos ver aqui o que eles falaram do jogo e da torcida do Flamengo sobre as modificações que o Vitor Pereira fez no time hoje. Beleza? Então já quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Para você ajudar o nosso trabalho, o nosso canal, deixa o like, se inscreva no canal se você é flamenguista. Eu sempre estou aqui trazendo muito conteúdo para você relacionado ao nosso Flamengo, tá bom? Inscreva-se, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Se liga só nesse trechinho do Linha de Passe que eu separei para você. Vamos lá. Seus fortes titulares já preparados, né? O início da preparação, início, meio, porque as coisas se atropelam, são tão rapidamente, né? Acontecendo. E tem mais 2 jogos antes da primeira das decisões contra o Palmeiras da Supercopa, né? E o Flamengo hoje não foi bem. Vitor Birner, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite ao Breiler, ao Léo. Professor Calçade, bem-vindo de volta. Todas as férias que forem dadas ao professor Calçade são merecidas, ao contrário das férias que Jean Oddi recebe. Quando pega janeiro, fevereiro e março. É isso. E boa noite, obviamente, também aos fãs e às fãs do esporte. Eu não vou cobrar desempenho em tão pouco tempo num jogo em que a competitividade é praticamente nula pro Flamengo. Madureira vem bem, Madureira empatou, jogo com o Vasco já por 0-0 esse ano, empatou com o Flamengo agora. Madureira, uma equipe tradicional, porém com jogadores mais limitados e com ambições muito menores que as do Flamengo. O Flamengo tem que se preparar, o Madureira tem que viver na competição. Acho que o resultado para o Madureira é excelente, mas do Flamengo a gente pode discutir algumas experiências, o posicionamento do Marinho a partir do momento que ele entra, se era ou não era para tirar o Pedro quando o Flamengo ia precisar chuveirar a bola na área, se o Flamengo está sentindo a falta de um lateral direito, né? Coisa que a gente não pode determinar ainda, não sei, em tão pouco tempo, mas eu acho que não é hora de se cobrar desempenho. Tá. Só acho que o time precisa ir crescendo aos poucos, porque não vai chegar no Mundial, porque na verdade, mesmo o jogo da Supercopa, que é um jogo de relevância pela rivalidade, porque vai ter Palmeiras e Flamengo que protagonizam a principal rivalidade do país, é um jogo que vai ter impacto, mas pro Flamengo tudo vai ser, digamos assim, minimizado de ruim ou relevado até se o Flamengo perder do Palmeiras, caso o Flamengo faça um grande Mundial. Eu acho que a questão do Flamengo é como o Flamengo vai chegar no Mundial. E a gente vai poder até exigir algum desempenho, porque o Palmeiras, em pouco tempo, ano passado, conseguiu chegar competitivo no Mundial. Então a gente espera que o Flamengo chegue também, obviamente, à sua maneira, competitivo no Mundial. O jogo de hoje, eu não posso esperar competitividade. Se a gente tivesse jogado esse futebol e vencido por um 2-0, 3-0, eu não estaria elogiando muito. Se tivesse feito 6-0 jogando muito, eu também não acharia que é tão relevante assim. Eu acho que tudo é uma fase de preparação e a gente precisa ter um pouco de paciência para entender o que vai acontecer durante o ano. O jogo não é determinante para definir nada. É por aí, Breiler. Boa noite. Boa noite, Paulo, companheiros, fã de esportes. Concordo. Enxergo como um jogo de pré-temporada para o Flamengo. Início de estadual deve servir como preparação para time grande, sobretudo um clube que tem ambições maiores e de curto prazo como o Flamengo. E hoje, para mim, o que dá para tirar de conclusão é que a torcida do Flamengo está traumatizada com Paulo Sousa. E isso fica evidente pelas reações desproporcionais às mexidas do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele chega num primeiro momento e mantém uma estrutura do Dorival. Sim. A entrada do Gerson, natural, Ayrton Lucas jogando pela esquerda no lugar do Felipe Luiz, que não está disponível. Então, ele mantém uma ideia, é coerente, aos poucos vai acrescentando os conceitos dele, mas partindo de uma formação que já era testada com poucos ajustes. A partir daí, do segundo tempo, do segundo jogo desse time, um time que o Paulo Sousa o Vitor Pereira já adiantou que vai repetir no fim de semana contra o Nova Iguaçu. Por esse desgaste, o Vitor condiciona suas mexidas. Então, o Marinho de lateral
E é o trauma do Paulo Souza, que o Marinho foi utilizado como ala em alguns jogos, não funcionou, e o torcedor já, olha o cara fazendo uma mexida que o outro técnico tentou, um outro técnico português, e não deu certo. Mas ele faz e justifica naturalmente no final, que é porque não tinha o Felipe Luiz à disposição, não tinha um lateral reserva, precisava segurar o Ayrton Lucas, segurar a minutagem, e tem de jogar o Marinho por ali. Ele poderia ter feito outra coisa, poderia ter colocado mais um zagueiro, faz uma linha de 3, fecha com um jogador de meio campo pelo lado esquerdo? Poderia, mas seria igualmente uma improvisação. Ele possivelmente escaparia de críticas por não ser o Marinho na lateral, algo que o Paulo Souza tinha feito. Mas não deixaria de ser um improviso. E para mim, se fosse o Vitor Pereira testando o Marinho ali, como uma ideia para o ano, o Marinho pode ser um jogador mais ofensivo pelo lado, aí de fato o torcedor do Flamengo teria motivo para acender o alerta, ligar a antena. Mas não foi isso. Foi simplesmente para segurar pela opção que ele tinha. Marinho, por ser canhoto, por jogar por ali, foi o escolhido. Então não vejo motivo para barulho, para reação desproporcional. O que ele fez foi absolutamente coerente para esse estágio, segundo jogo, e pensando também num time que será repetido no fim de semana contra o Nova Iguaçu. A torcida, assim, a gente ouve aqui pelos corredores, tem muitos rubro-negros, como tem em todos os lugares, tem aqui também nos canais ESPN, lendo as redes sociais e tudo. A queixa são as mudanças, né, Leonardo Bertozzi, o torcedor. E eu acho que é interessante esse ponto de vista que o Breler trouxe, essa coisa um pouco trauma com o início do ano passado, a comparação com o trabalho de um outro português, o Paulo Souza. Mas não tem nada a ver. Realmente, boa noite. Isso boa noite, não tem Paulo. nada a ver. Boa noite, companheiros. Absolutamente nada a ver mesmo. Até a circunstância mesmo dos testes, ela é uma circunstância muito mais de tentar buscar uma alternativa dentro de um jogo que está difícil do que as soluções definitivas. Concordo com o Breler, assim, não é que ele está pensando, nossa, o Marinho vai ser uma opção para a lateral esquerda para começar os jogos, não é nada disso. E hoje era um adversário que tinha uma proposta exclusivamente defensiva. Quem viu São Paulo e Ituano aqui no domingo, acho que foi um jogo muito parecido no sentido de até mesmo as dificuldades que o time teve para criar e para gerar situações. E o adversário não atacava por aquele corredor, então nem fazia muito sentido você segurar um lateral por ali e não arriscar. Então acho que foi uma tentativa. No final das contas, tudo é muito condicionado pelo resultado, né? Se o chute do Gabigol que bateu na trave é um pouquinho para lá, 1-0, atuação ruim, mas tá bom, ganhou, não vamos fazer grande drama aqui em função disso. Poderia ter vencido, por um detalhezinho. Não foi um Flamengo que criou múltiplas chances, mas teve pelo menos uma chance ali muito clara de vencer, acabou não aproveitando, e até um lance que o Gabigol normalmente converte, que era uma bola boa ali, com o goleiro à sua mercê para fazer o gol. Mas esse é o momento do jogo, do ano, em que o time não tem a velocidade habitual para fazer uma tabela, uma infiltração. Os adversários, ano passado, tentavam forçar o Flamengo a jogar pelo lado, porque o Flamengo, por dentro, conseguia fazer as tabelas e o passe era rápido, a ultrapassagem era rápida. Não estamos nesse momento ainda, né? Em termos de condicionamento físico, até mesmo em termos de entrosamento num novo modelo. Né, o losango odiado pelo Birner sumiu, né, a gente não deve vê-lo mais em... Odiar é uma palavra forte. Tá bom, só um pouco descrente. Desprezado, nele. Pode ser? O losango desprezado pelo Vitor Birner. Só um pouco descrente, mas quem sabe ele não me dribla, né? O Birner é o hater do losango, é o inimigo das formas geométricas. O losango é 2006, mas tudo bem. Mas assim, acho que na boa, não é o momento de se fazer drama, nada. O que me parece muito claro é que assim, tanto Flamengo quanto Palmeiras que vão fazer o primeiro jogo, o grande jogo do futebol brasileiro no ano, apesar de ter Palmeiras e São Paulo domingo, apesar de ter outros clássicos. Começa a temporada esse dia. Grande confronto do futebol brasileiro no começo do ano é Flamengo e Palmeiras. Nenhum dos dois já está 100% em condição física, técnica, de preparação. A gente vai ver quem vai chegar melhor, mas acho que me parece muito óbvio que você não vai estar no pico. O Flamengo não vai poder demorar para estar no pico, mas o Flamengo vai ter que estar no pico dali a 2 semanas quando estiver no Marrocos. Acho que esse é um estágio em que você tem que estar, no mínimo, mais próximo do seu ideal já. Ô, Léo, só para pontuar, aproveitando o seu gancho, qualquer comparação do Vitor Pereira com o Paulo Souza neste momento é descabida. Sim. Até pelo contexto. O contexto é muito diferente. O Paulo Souza chega com a necessidade de mudar tudo, de fazer uma reviravolta. E teve mais tempo, né? Exato. O Vitor Pereira
pega um time campeão, um time que tem desafio já agora, no início de temporada, já conhece o futebol brasileiro. Então, esse tipo, o Mateusão, por exemplo, entrando no lugar do Pedro, não é teste. Ele não está pensando, não, se no Mundial eu precisar jogar com Pedro e Mateusão ali. Não. É um jogador simplesmente que está fazendo composição do grupo, fazendo número e ajudando a rodar o elenco nesse se for momento. testar alguém, tem que ser nesse momento, né, professor Calçade? Elimina a palavra teste, né? Se eliminar o teste do vocabulário do futebol, já dá uma melhorada. Boa noite a todos. Por que o Flamengo trocou de treinador? Para mim tem 2 motivos claros. Primeiro, final da Libertadores e final da Copa do Brasil. Chegou às 2, ganhou as 2. Troféus vieram, o nível de jogo não. Uma veio nos pênaltis, eles esperavam passar por cima, atropelar o Corinthians, e observaram que tinha um treinador do outro lado que conseguiu minimizar os danos ali numa final em que havia um favorito que tinha... Se não dá Flamengo, você imagina a situação. Como seria? Bom, aí ficaria mais fácil, até para dispensar o Dorival. E na final de Libertadores, enquanto foram 11 contra 11, o Atlético levou um problema para dentro de campo de uma marcação individual que o Flamengo não jogou. Encaixotou o Flamengo. Encaixotou o Flamengo. Então, ali eles pensaram, isso aqui é uma máquina, mas precisa mudar. Eles não acreditaram no trabalho do Dorival nesses 2 momentos. Para mim isso ficou claro. Então vem o treinador. Pegaram o treinador que era do Corinthians, só que é um trabalho novo. Ele não pode, manter o time do Dorival, exatamente como jogava o time do Dorival, senão, por que trocou? E ele fazia críticas àquele time, deixou claro, chegou ao losango. Sim. A maneira de marcar sem a bola, os retornos eram diferentes. Só que ali era a maior zona de conforto do Brasil, que era, o que você quer fazer? Você joga, o Gabigol faz um favor aqui e tal. Todo mundo convencido e o Flamengo jogou. Agora, com o Vitor Pereira não vai ser assim. Só que ele tem pouco tempo para transformar o Flamengo num híbrido entre o que era do Dorival e o dele. Porque eu acho que o dele ainda vai vir depois do Mundial. Este aqui é um Flamengo para tirar da pré-temporada, reunir aquilo que funcionava com o Dorival dentro daquilo que o Vitor Pereira acredita para surgir um outro Flamengo. Existe um Flamengo até o Mundial de Clubes e depois o Flamengo que nós temos que esperar para ver exatamente qual é. Até porque o mercado ainda está aberto, o Flamengo atua vigorosamente, né? O Flamengo não vai com pé mole no mercado. As contratações são contratações pesadas, como foi a do Gerson agora. Só que ele veio, tem o Thiago e tem o Gerson. Eu tenho a Arrascaeta, tenho o Everton. Tem o Gabigol, tem o Pedro, tá bom. E a largura do time? Isso no manual de qualquer treinador, principalmente os portugueses, a profundidade aqui é a largura. Aí tem o Varela, não dá, né? O pessoal tá saudade do Rodinei. Nossa, né? Jogou muito mal hoje. Não dá. Ficou pior do E o Flamengo. Mateuzinho no banco. O Ayrton Lucas também não ocupou esse espaço do lado esquerdo. Então você tem todo mundo se associando pelo centro. Eu, como adversário, boto todo o time aqui. Tanto é que, e fica mais fácil jogar, não jogar pelos lados. Conta-se, acho que nos dedos de uma mão, o número de toques do Pedro na bola no primeiro tempo. Exato. Então, ela não chegou no centroavante do time, que é um cara que... E o Pedro não é o centroavantão, é o cara que participa ele tanto. não depende da bola chegar na área para ele jogar normalmente. Mas ele não jogou. E o dos lados, né? Que também é para um jogador como ele, a jogada de lado ela é importante. E sem a bola, o Everton volta pela direita, a Arrascaeta pela esquerda, ficam o Pedro e Gabigol num 4-4-2. Aí que o losango vai para o espaço. Porque é o seguinte, Arrascaeta, precisa de você aqui, não dá para voltar com os 3 olhando e os 3 do meio de campo se matando para marcar. Porque você está treinando para enfrentar quem? Primeiro o Palmeiras, depois o Real Madrid. Se você jogar desse jeito, você pode apanhar dos 2, mesmo na má fase do Real Madrid. Um pode jogar com Rodrigo e Vinícius Júnior, outro pode jogar com Dudu e Rony pelos lados, se quiser. E o Real Madrid tem um detalhe. Jogar né? com Dudu e Mike e Marcos Rocha, um deles pelo lado, com o lateral para fechar atrás. O Mundial de Clubes, ele não é tão importante para o europeu quando ele está bem no campeonato dele, ele está bem na Liga dos Campeões, ele está bem na Copa do Rei. Agora, quando você toma 3-1 do Barcelona na final da Supercopa, você tem ali uma Liga dos Campeões que é complicadíssima. E você não está em primeiro no espanhol, você toma um pau no Mundial de Clubes, a casa cai para o Ancelotti. E os espanhóis gostam do Mundial também, tem então, isso. Espanhóis é outra pegada. Gostam. Então, é esse o cenário que o Flamengo vai encontrar. Então, acho que, vamos ver, o jogo do Palmeiras. Até assim... O que vai ser este jogo para a gente tirar elementos para pensar
no Real Madrid. Eu acho até assim... Se chegar ao ponto do Madrid. Fala, né? o grande objetivo é o Real Madrid, é a disputa no Mundial, mas eu acho que o jogo do Palmeiras interfere. Animicamente, a gente não conversava sobre isso aqui, com o Flamengo disputando quase que uma coisa atrás da outra, as finais da Copa do Brasil e depois da Libertadores. Então, mas se você usar a palavra exata, animicamente, porque você perder do Palmeiras e depois você vai ao Mundial... E você joga com o Al Hilal. O jogo de terceiro e quarto Suponhamos. É um jogo que a parte emocional ela é muito mais difícil de lidar do que propriamente com o jogo em si, quando você olha a diferença de forças. Os sul-americanos vão lá, os brasileiros, e às vezes sofrem esse jogo de terceiro e quarto, mesmo tendo equipes melhores que a do porque a responsabilidade é toda da equipe sul-americana. Se o Flamengo, jogadores acharem que o time não está bem e fizerem um jogo ruim, por exemplo, contra o Palmeiras, eu concordo contigo. Animicamente isso pode ter um impacto na semifinal. Porque quando você ganha a semifinal e vai à decisão, também eu acho que tudo aí acaba. Porque a responsabilidade vai toda para o outro lado. Sim. E aí, se for realmente contra o Real Madrid, o Flamengo estiver na final, e o Real Madrid também passar da semifinal, ganhar do Real Madrid em si, tivesse o Real Madrid um time ruim, tem esse time do Real Madrid numa fase ruim, ou o timaço do Real Madrid que o Real Madrid tem e não joga um futebol de timaço, tanto faz, porque é muito grande. E aí eu acho que o anímico se reverte. Mas eu concordo contigo. É muito mais uma questão anímica. E para a questão anímica funcionar, se você jogar melhor, você tem mais chance de você ganhar o jogo. Se você ganhar o jogo, você muda a questão anímica. A gente está falando de uma coisa meio óbvia assim, no futebol. Mas eu concordo contigo. O impacto é esse. Não é o de perder o jogo e terra arrasada. É o que pode gerar na confiança dos atletas, sabendo que é início de temporada, que não tem tempo de recuperação e que vão ali jogar uma partida de terceiro e quarto, de semifinal, para não cair para terceiro e quarto. E se você perde, a marca negativa é muito pesada. Todos os times brasileiros que não foram à final têm uma marca negativa muito pesada por não irem à final. E esses caras do Flamengo são caras vencedores. São caras acostumados a conseguirem grandes resultados em decisões, ganharam no ano passado. Não é fácil. Nossa, esse jogo... Ou você vai pegar um caldeirão lá com Idade Casablanca, que aí você é visitante, time da casa. É um inferno. Ou o Al Hilal, que assim, além de ter bons jogadores internacionais, tem jogadores que jogaram a Copa do Mundo da Arábia Saudita e a gente viu, ganharam da Argentina, inclusive, fizeram um bom papel. Então, é fácil esse primeiro jogo, não é de jeito nenhum. Além da questão dos nervos, que é natural. Né? A gente está passando aqui os últimos meses falando de Flamengo e Real Madrid como uma coisa praticamente certa, que está longe de ser, mas como é que você tira do vestiário a conversa? Qual que era a cantoria? Claro que era brincadeira, gente, ninguém está achando que vai atropelar o Real Madrid, mas a cantoria era Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Então tá todo mundo contando inteiro esse jogo. Né? Mas tem um lado positivo de pegar o Palmeiras antes, porque é um teste pesado, que o Flamengo não tem no Carioca. Então vai pegar Nova Iguaçu, depois tem Bangu com time reserva e antes de viajar para o Mundial, Boa Vista. Provavelmente o Flamengo vai com reservas também. Então você tem um enfrentamento com o Palmeiras, que já é um jogo valendo taça, um jogo que exige um nível de competitividade maior, isso já liga o time em outra rotação. E para mim o que vai determinar o anímico para o Mundial é mais como esse jogo se desenha. O Palmeiras perdeu a Supercopa de 2021 para o Flamengo jogando bem. O jogo foi para os pênaltis e no fim da temporada acabou vencendo o Flamengo na final da Libertadores. Se o Flamengo tem um bom desempenho nesse nível de teste, para mim vai com confiança em alta, mesmo perdendo o título da Supercopa. É mais como o time vai jogar e aí um desafio grande para o Vitor Pereira. Porque do outro lado também tem um técnico como o Abel, que diferentemente de qualquer outro técnico no estadual, e aí eu falo de qualquer estadual no país, vai conseguir gerar muita variação, vai gerar um cenário que o Flamengo não enfrenta no Campeonato Carioca. E aí, galera, gostaram do vídeo? Se gostou, não esqueçam de deixar aquele like. Se você é mengão, se você é rubro-negro, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, faça parte da nossa família e ative o sininho para não perder nada daqui para frente, tá bom? Combinado? Então é isso aí. Muito bem, o Flamengo jogou mal hoje, galera. Segundo jogo com Vitor Pereira e o desempenho do nosso time foi bem abaixo, né? Varela jogou mal, outros jogadores não brilharam tanto, né? A bola não quis entrar naquele chute do Gabigol, que poderia ter sido ali o primeiro gol do Flamengo. Porque depois que faz um gol, abre a porteira, né? Porque veja bem, o nosso adversário hoje
era muita simulação, né, cara? Simulação de lesão, de cãibra, goleiro fazendo cera, jogadores caindo no chão, qualquer coisinha era motivo para cera, né? Arbitragem ruim, gramado ruim. Hoje o Flamengo se apresentou bem abaixo da média, não apresentou um bom futebol. E isso preocupa? É para tanto? Vitor Pereira mexeu mal. Ele, na entrevista, falou que foi por causa de preservação. Por exemplo, ele falou que tirou o Pedro para preservar, porque o Pedro ele chegou uma semana depois dos outros, né? Porque ele estava na Copa do Mundo, ele teve uma semana a mais de férias ali no caso. Então, assim, ele falou que tirou o Ayrton Lucas para preservar, ele estava cansado, pode se lesionar, Felipe Luiz está fora. Então, o Vitor Pereira, ele falou o porquê que fez as modificações. Detalhe, a torcida não gostou das alterações. A torcida do Flamengo, ela é bem exigente, ela sempre quer que o Flamengo vença dando show. Se vencer por 1-0 tá ruim. Tem que vencer por 3, por 4 sempre, né? Ainda mais quando é campeonato carioca. Você começa a comparar o Flamengo com o elenco de outros times, daí você quer que o Flamengo vença sempre dando show. Isso é o que a torcida do Flamengo quer, né? Pois é, hoje não aconteceu, a torcida ficou irritada, né? A torcida queria que o Flamengo vencesse. Eu também fiquei irritado, cara. Mas é começo de temporada, vamos ter calma. Vai dar tudo certo, galera. Eu acredito, vai dar tudo certo, vamos ter calma. É isso que eu espero. Beleza? Muito bem, então. Este aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que gosta do canal, não esqueça, deixa o like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Saudações e até amanhã. Fui!